Bom, pessoal, obrigado aí. Sou UX designer, como acho que todos vocês. Tenho 30 horas de voo entrevistando usuários. Para uns é pouco, para outros é muito. Um pouquinho de contexto, antes da gente começar. Onde eu trabalho, na Noi Labs, a gente divide os projetos digitais em 3 fases. Então, primeiro a gente valida problema e público, depois solução e depois mercado. A entrevista por telefone é um dos métodos que a gente usa nessa primeira etapa, de descobrir problema e público. Qual que é o problema da entrevista por telefone como método, né, entre tantos outros? O problema, esse gráfico aqui que vocês já estão cansados de ver também, é que ela é um método que você pega informações atitudinais, né? Então, você vai pegar muita opinião do usuário e não o comportamento dele. E outra, o entregável dela é difícil de aproveitar. Após que vocês já fizeram um round de entrevistas, formataram um PDF bonitinho como entregável, passou para o time, só que ninguém leu, ou quem leu, cada um entendeu uma coisa. Então, isso acontece. Qual que é o desafio, então? Como conseguir dados mais comportamentais e deixar o seu entregável mais útil para a sua equipe? A gente divide o processo de entrevista em 3 partes. Então, começando aqui pelo planejamento. Tenho que ir rápido, desculpa. Então, o primeiro passo é segmentar o seu público-alvo. Você não pode nem ser muito abrangente, por exemplo, pessoas que usam Facebook. Isso é muito abrangente. E nem ser muito específico, como pessoas que passam mais de 4 horas por dia no Facebook, jogam Colheita Feliz, moram no Acre e gostam de música eletrônica. Isso é muito específico. É difícil achar essas pessoas. O Acre existe, eu sei, mas beleza. O ideal é você chegar no meio termo. Então, por exemplo, pessoas que passam mais de 4 horas por dia no Facebook e jogam Colheita Feliz. O que é o ideal aqui? É que o seu segmento já se organize de alguma forma na internet, através de um fórum, através de um grupo no Facebook. Então é fácil. Você vai achar um grupo de pessoas que trocam informações sobre Colheita Feliz e você só vai filtrar quem fica mais de 4 horas no Facebook ou não. Hipótese primeiro, pergunta depois. Até pegando o gancho ali no que o Huxley falou, não comece fazendo perguntas e depois esperando que algo venha disso. Comece com hipóteses. Então, hipótese é o que você acha que é esse público, o que você acha que esse público tem de problema. Então, aqui no exemplo, qual que é a minha hipótese? A família do usuário não permite que ele jogue mais tempo, por algum motivo. Qual que é a pergunta que eu vou fazer para validar ou invalidar essa hipótese? Por exemplo, descreva um dia da sua vida, do momento que você vai para a escola até a hora que você vai jogar em casa à tarde. Tá? Então, a ideia é você formular suas hipóteses e depois criar perguntas para validar ou invalidar a sua hipótese. Lembre-se, a gente quer dados comportamentais, né, e não opiniões. Então, por isso que a gente tem que seguir esse processo. Use uma planilha de entrevistas. Então, você vai poder organizar suas hipóteses numa coluna aqui, as perguntas que estão atreladas a essa hipótese na coluna da frente, e lá na frente você preenche cada coluna com um usuário que você vai entrevistar. Validou ou invalidou a hipótese. Aí você vai pintando de vermelho ou de verde. É muito simples. Não induza. Né? Eu sei que você tem uma hipótese legal, que você quer que o produto seja daquele jeito, porque você é designer, né, e tudo mais. Só que, cara, evite usar futuro do pretérito nas perguntas. Por exemplo, você jogaria esse jogo? Quanto você pagaria por este quadro? E evite usar adjetivos também. Por exemplo, fazer compras na internet te deixa irritado ou te deixa feliz? Se a gente quer pegar comportamento do usuário, a gente quer... O que é comportamento? É fato. Então, é o que aconteceu no presente ou no passado. Então, foque suas perguntas nesse escopo. Presente e passado. Quanto você já investiu na Bolsa de Valores nesse mês? Conte sobre sua última experiência fazendo compras na internet. Eu pintei de verde porque são perguntas boas. E o vermelho são as ruins. Tá? Futuro do pretérito que você pode usar. Já que eu demonizei o futuro do pretérito ali, agora essa pergunta é legal. Se você tivesse uma varinha mágica, como você usaria para resolver o problema? Aqui você não está tão preocupado com a solução que o usuário vai dar. Aqui é uma pergunta mais lúdica para você só entender como o usuário se relaciona com o problema que você acha que ele tem. Né? O problema que você acha que ele tem é uma hipótese, até então. Então é uma pergunta só de release mesmo, né? Não é tão científica. Para validar um público ou problema, você pode entrevistar uma série de 20 pessoas, né? Já é um número legal.
E cada entrevista pode durar cerca de 20 minutos. Também é um bom tempo, por telefone ou por Skype. Na segunda fase aqui, recrutamento. Como que a gente faz na Noi? A gente usa grupos no Facebook, mais Google Forms. Né? Todo mundo já viu os pesquisadores chatos nos grupos jogando Google Form lá à torta direito. A gente faz um pouquinho diferente. Então a gente acha um grupo onde tem o nosso segmento e convida as pessoas a bater um papo com a gente. Google Form simples, pede nome, telefone, e-mail e o melhor horário para falar com a pessoa. Não faça survey nesse form. Tá? É um form de agendamento, de bate-papo. Não ofereça nada em troca. Todo mundo, Não, o ideal é que você converse com pessoas que estão genuinamente interessadas em falar com esse tema com você. O cara gosta tanto de colheita feliz que, ok, para ele trocar uma ideia contigo, sabe? Se tiver difícil, o que acontece? Ofereça um cartão presente ou um brinde. Mas não ofereça dinheiro, tá? Não crie uma relação comercial disso. Se continuar difícil, é sinal vermelho. Cara, se você não está conseguindo nem conversar com pessoas sobre o tema, imagina na hora de vender esse produto. Então, sinal vermelho. Na última etapa de execução e tabulação, o ideal é que você entreviste em dupla, tá? Usa o Viva Voz do celular ou do Skype. Então, um vai ser o entrevistador, que é o cara que vai estar 100% ali focado na conversa, não vai anotar nada. Porque quando você entrevista e anota, você está preocupado em anotar e não perder informação. Então, aquela entrevista fica meio bobo, né? E o outro vai ser o observador. Então, é o cara que vai ficar quietinho e só vai ir anotando o que está sendo discutido ali. Comece agradecendo, tá? Então, deixa claro para o usuário que você não está avaliando ele e nem nada disso. Deixa claro que, ele é o especialista no mundo dele, tá? E você está interessado em conversar com ele só por causa disso, tá? Deixa o cara à vontade, deixa claro que você vai mais ouvir do que falar. E cumpra o que você está falando. Então, realmente ouça. Tá? Essa entrevista de problema e público não é hora de vender nada e nem convencer o usuário. Tá? Então, take it easy. Aqui, esse truque, né, na verdade. É muito comum você entrevistar uma pessoa que ela é monossilábica. Né? O cara dá respostas curtas e fica aquele silêncio e você já puxa a próxima pergunta porque você não quer que fique silêncio, porque silêncio é chato. Tipo isso. Aí, o que você faz? Tem como contornar isso, que é o seguinte. Na primeira pergunta para valer que você faz, tipo, conte sobre a sua rotina, tudo mais. Você pergunta e deixa 60 segundos de silêncio, não fala nada. Então o usuário vai responder um pouquinho e vai ficar aquela calmaria. Isso força com que o usuário entenda que realmente você está ali para ouvi-lo. Né? Então ele entende o tom da conversa. O cara me faz perguntas e eu tenho que responder, senão vai ficar silêncio. Então o cara se solta mais. Faz isso só na primeira pergunta. Tá? Não precisa ficar torturando o usuário. 60 segundos de silêncio toda hora. É chato isso. Mas é legal, funciona. Se você é observador, o que você deve anotar? Coisas ditas com emoção. Então o cara falou algo com raiva ou com, enfim, muita alegria. Legal, anote. Tá? Isso é um indicativo legal. Anota, lógico, o que valida ou invalida as hipóteses. Anote surpresas. Então, o que estiver fora do escopo, que você vê que é algo que vocês não estavam nem considerando nas hipóteses ou nas perguntas, anota que é legal. Passado e presente validam, futuro não. Então, se o cara falar, eu não tenho esse problema hoje, nunca vi isso hoje, mas achei daqui a um tempo, daqui 2 anos. Cara, não validou a sua hipótese, tá? Para aquele usuário. Talvez, mesma coisa, talvez não valida. E um outro sinal vermelho é a indiferença. Se você está conversando com uma série de pessoas e todas estão muito indiferentes ao tema, quer dizer que talvez esse problema que você tenha como hipótese para esse público não seja tão grave assim. Tá? Então, talvez é o momento de voltar para o planejamento, redefinir público, redefinir problema. Uma pergunta legal para você encerrar é essa. Existe algo sobre o tema que eu não perguntei, mas você gostaria de comentar? Isso é legal porque você está conversando com o usuário e ele está com alguma coisa na cabeça, mas você não perguntou. Mas está ali na cabeça dele. Então, esse é o momento dele dar esse release e você pegar mais uma informação que pode ser muito útil. Após cada entrevista, faça a tabulação com o seu observador, isso é simples. Pare após 5 entrevistas, vou correr. Porque sim, depois eu explico. E concluindo. Gente, para de ir.
planejar a entrevista a partir de hipóteses e usar a validação das hipóteses como entregável deixa o seu processo, então, muito mais rico e muito mais legal de fazer. Yes.